Médico João Gabriel Nunes fala ao Norte, entrevista de transplantes capilares em idosos. O que é tricologia? Bom, vamos lá. Primeiramente, meu nome é João Gabriel, eu sou médico tricologista. A tricologia ela é a ciência que estuda os cabelos na sua profundidade e também as doenças de couro cabeludo e também as doenças genéticas que acometem esse órgão, vamos dizer assim. O que é calvície? Hoje em dia, a gente tem várias causas de calvície, né? São catalogados mais de 200 fatores. Então, a gente tem aí mais de 10 tipos de calvície. Entre elas, algumas são genéticas, outras são de origem hormonal, podem ser de origem nutricional também, de origem psicogênica, que hoje em dia eu acho que é a campeã de todas. É o que a gente mais tem recebido aí pacientes, que eles têm sim um caráter genético, né? Que é o principal, mas também ele pode ser impulsionado por esse caráter aí de psicossomático, o estresse do dia a dia, a ansiedade. Saiu uma pesquisa recentemente que a ansiedade é responsável aí pela grande maioria dos casos de calvície não androgenética, né? Então, a gente vê aí cada vez mais tem pacientes perdendo os cabelos devido a essa condição aí de estresse, de ansiedade aí diária. Prevenção da calvície. Então, em relação aos tratamentos preventivos, nós temos aí uma gama de medicamentos. O que eu costumo dizer sempre para os pacientes, que o legal é começar a tratar aí desde a da adolescência, quem tem um quadro genético já meio que instalado, tipo o pai, o avô materno, todos têm esse quadro de calvície neurogenética, a gente tem algumas coisas que conseguem ajudar. O principal deles, o complexo multivitamínicos que atuam na raiz. Eles vão ajudar bastante a essa prevenção primária. Já os remédios, chamado minoxidil. O minoxidil, ele aumenta a vida útil do cabelo. A gente tem 3 fases de crescimento do cabelo, né? A fase anágena, que é a fase inicial de crescimento, o minoxidil, ele expande essa fase. Então, assim, o cabelinho que ia durar 2 anos, 3 anos, ele começa a durar aí 6, 7 anos. Porém, tem que ser de uso contínuo e ininterrupto, né? As pessoas geralmente têm esse problema. A gente começa o tratamento, desiste, porque fala, não está dando tanto resultado. Mas, poxa, só do cabelo não cair já é um resultado positivo. Então, essa manutenção aí dos tratamentos, isso ajuda bastante. A gente tem também a finasterida, que é um pouco polêmica, né? Que é um medicamento que ele age direto na alteração hormonal, do eixo hormonal que causa o afinamento do fio. Muitos pacientes que tomam a finasterida têm um resultado bacana, porém tem um alto índice de efeitos colaterais. Então, eu tenho um monte de pacientes que começaram a tomar, porém a gente já tem aí problemas de libido, alteração de humor. Eu mesmo tentei tomar, eu tive uma reação eu ficava muito estressado. Então, esse estresse eu via que não era normal. Eu falei, caramba, por que eu estou estressado assim? Aí eu lembrei, falei, putz, estou tomando a finasterida. E aí eu interrompi, voltei ao meu normal. Então, é um medicamento que ele ajuda, sim, na calvície, né? O FDA americano já aprovou, no Brasil também, mas a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais. Hoje em dia, a gente tem a finasterida líquida, que ela, sim, vem tendo um papel, assim, bem importante no tratamento. A gente aplica no couro cabeludo e junto com o minoxidil, a gente manipula, né, a minoxidil com a finasterida e fatores de crescimento capilar, e a gente passa mais ou menos 20 gotinhas no couro cabeludo todas as noites. Isso aí é bacana que a gente não tem efeito colateral e tem tão bom quanto por via oral. Então, é um medicamento bem promissor. Outro que está fazendo uma grande diferença também, que a gente vê, a gente tem provas de que funciona, é o MNP, que ele nada mais é do que 27 agulhinhas que elas injetam um líquido, e esse líquido tem fator de crescimento capilar, tem bioex, biotina, tem uma série de fatores que ajudam a desenvolver o cabelinho. Então, quem está naquela fase inicial de calvície ainda fazendo esse tratamento, a gente consegue muitas vezes reverter e não precisar de ir para tratamentos cirúrgicos, né? E também tem a mesoterapia, que é a injeção desses mesmos ativos, dessas vitaminas, direto dentro da raizinha do cabelo. Então, são pequenas injeções, né? Fazendo de forma mensal, e a gente consegue aí, grande quantidade de pacientes, reverter a calvície ou encorpar os cabelinhos, a ponto de não precisar de outro tratamento mais invasivo. Então, basicamente, são esses.
Como funcionam os transplantes? Hoje em dia, a gente teve assim, um aumento muito grande na tecnologia do transplante capilar. O que não era inimaginável há uns anos atrás, hoje a gente consegue fazer. O transplante de cabelo nada mais é. A gente tem, aliás, dois transplantes, o que é com corte, um corte transversal, que já nem se usa mais atualmente, são pouquíssimos médicos que fazem, e temos o transplante moderno, que é o FUE. Ele é fio a fio. Nada mais é do que a gente retirar o cabelinho um por um dessa parte lateral, que ela é uma parte geneticamente resistente à queda de cabelo, né? A gente retira um por um e a gente vai colocar esse fiozinho em um ângulo específico no couro cabeludo, onde o paciente perdeu o cabelo. O transplante, basicamente, ele funciona em três etapas: a extração, a lapidação, que a gente vai pegar esse cabelinho que acabou de ser extraído, vai ser lapidado. Cada folículo desse que a gente retira, ele pode ter um fio, como pode ter até 8 fios. Então, a gente vai separar um por um, vai fazer o congelamento desse fio, a manutenção dele no frio, e a gente vai, na sequência, fazer a abertura dos canais, que é onde o médico escolhe o ângulo que esse fio vai nascer, a profundidade e também a densidade, ou seja, eu vou escolher se essa área vai ficar com muitos fios por centímetro quadrado, ou vai ficar um fiozinho um pouquinho mais ralo. Em cada área eu vou definir qual vai ser o ângulo que esse fio vai nascer. E a última etapa é a colocação desses folículos um a um nesse buraquinho que eu abri, né? Que no caso o médico abriu. Depois desse processo, a gente tem a fase de cicatrização, que a grande vantagem é que o paciente tem alta no mesmo dia. Então, a cirurgia dura, em média, 8 horas, o paciente tem alta no mesmo dia. Se ele quiser seguinte, ele consegue, porque é muito pouco invasivo. A gente sempre recomenda, assim, 3 dias para a pessoa ficar descansando, para recuperar, e antes de voltar para as atividades, né? Então, a tecnologia mudou tanto o transplante que, basicamente, o paciente consegue voltar a atividades muito, muito rapidamente, já que o outro transplante, o antigo, ele tinha essa dificuldade, porque o paciente precisava ficar aí 5, 6 dias, tinha que estar em casa de repouso, para poder voltar devagarzinho às atividades, e tinha muita dor, tinha sofrimento. O transplante moderno já não tem mais nada disso. Além do que a diferença é muito grande, né? Hoje, eu acabei de atender um paciente que eu não lembrava dele, porque fazia um ano que ele tinha vindo, e eu não sabia se ele tinha feito transplante ou não, porque estava muito natural. Então, o transplante bem feito é impossível de perceber que é transplante. Então, a vantagem hoje da clínica, pelo menos, tem muitas clínicas no Brasil que também são boas, mas a gente consegue dar um acabamento tão primoroso que ninguém percebe que é transplante. E essa que é a ideia, né? A gente quer que restaure a imagem do paciente sem que ninguém perceba. Então, esse é um dos grandes diferenciais dessa técnica nova. Eu trabalho com essa técnica há mais ou menos 8 anos. Eu faço isso todo dia. Hoje, eu acho que eu sou o médico do Brasil que mais realiza esse tipo de procedimento. Aqui na minha clínica, nós fazemos 5 transplantes todos os dias, né? Já são mais de 4.500 transplantes já realizados. Nós fazemos em pacientes do mundo inteiro, do Brasil todo. Só o ano passado a gente atendeu pacientes do Brasil todo, de todos os estados e mais 16 países. O principal país que vem até nós é os Estados Unidos, que vem bastante paciente de vários estados, e a gente tem toda uma logística que facilita isso hoje, né? O paciente que chega para operar comigo, a gente busca no aeroporto de Viracopos, daí já está incluso no pacote toda a hospedagem aqui na cidade, todos os translados. Então, o paciente tem que chegar um dia antes da cirurgia, faz o procedimento no dia seguinte, o motorista busca no hotel, né? Aí faz o procedimento, leva de novo para o hotel, e no dia seguinte, o nosso motorista busca de novo esse paciente para fazer a troca de curativo, e a gente dá uma pequena palestra aí de mais ou menos 2 horas para explicar todo o contexto do transplante, os cuidados principais, né? E depois o paciente já tá de alta e já retorna para a sua cidade. Inclusive, agora eu acabei de operar um paciente lá de Recife. Ele veio hoje e amanhã ele está voltando amanhã na hora do almoço. Então, a gente conseguiu otimizar essa logística para facilitar para o paciente, tanto em preço quanto em comodidade, porque antigamente era absurdamente caro o transplante, né? Hoje a gente já conseguiu mais democratizar esse acesso, e isso era um grande sonho que eu tinha, né? Que eu, como um dos precursores aqui na técnica no Brasil,
eu tinha essa vontade e, graças a Deus, hoje deu muito certo. Quem quiser conhecer mais também, se quiser acessar o site da clínica, é Centro Médico Capilar. Diferentes tipos de transplantes. Basicamente, é o mesmo procedimento, porém, as diferenças principais estão na qualidade do folículo. Só que também eu costumo dizer que é muito relativo. Como eu expliquei antes, um folículo, ele pode ter uma raiz, que geralmente o pessoal mais idoso geralmente tem uma raiz, duas raízes, como ele pode ter. E, por coincidência, o nosso recordista aqui da clínica, em 8 anos, eu nunca tinha visto isso, eu tive um paciente que teve 8 fios por folículo, que é, assim, o recorde mundial. E esse paciente, ele é americano, ele não fala nem português, ele veio só para fazer o transplante, ele mora em Nova York, 62 anos, o Leonard, e foi uma grande surpresa. A hora que a gente comentou com ele, falando que ele era um recordista, ele ficou, assim, super surpreso. Então, assim, a maioria dos idosos tem um cabelinho mais fraquinho, mas não impossibilita a gente de fazer o transplante. Porém, isso pode acontecer o contrário, né? Então, assim, é muito, muito relativo. É, Outra coisa também que diferencia são a parte de sensibilidade. Os idosos, eles têm um pouquinho menos de sensibilidade, então, assim, praticamente não sofre nada. Uma pessoa jovem, às vezes, sente uma dorzinha ou outra, um incômodo leve, assim, no primeiro dia. Os idosos nunca se queixam de dor, é impressionante. E eu já fiz cirurgias desde pacientes com 17 anos até com 83, o nosso recorde aí. Então, assim, é um transplante para todas as idades, isso que é bacana. Tem algumas limitações só da parte cardíaca, né? A gente tem um médico cardiologista que acompanha todo o procedimento para oferecer uma segurança total para os nossos pacientes. E a única restrição que ele pede é a parte cardíaca tem que estar impecável, não pode ter nada de arritmia, né? Porque a gente usa um anestésico que é local. Então, esse anestésico, se a pessoa tem uma arritmia cardíaca grave, a gente não pode estar utilizando esses medicamentos. Então, para ter toda a segurança, é importante não ter nenhuma alteração cardíaca, tá? Por que cabelos perdem a cor? Nós temos um pigmento chamado melanina que é normal, ela vai se decompondo ao longo dos anos com o processo de oxidação. Esse processo ele pode ser mais rápido em algumas pessoas devido a uma enzima, uma parte genética, né? Geralmente, se você vê que seu avô, bisavô, ele perdeu a coloração dos cabelos precocemente, isso provavelmente vai acontecer nas futuras gerações, né? Então, é a perda da melanina. Porém, o mais importante é que a perda dessa coloração, ela não quer dizer que o cabelo é mais fraco. Pelo contrário, eu já vi pacientes com todos os fios grisalhos, eles têm uma excelente densidade capilar, o bulbo, a raiz do cabelo extremamente forte. Então, isso em nada tem a ver com a qualidade do fio. Cabelos grisalhos e transplante. Sim, os cabelos grisalhos podem ser transplantados e devem, porque em muitos casos eles são até melhores que o cabelo escuro. Isso foi uma surpresa para mim também. Quando eu não tinha encontrado isso em livros de tricologia, né, até começar a fazer bastante cirurgias capilares, e a gente via no microscópio que realmente o cabelo grisalho ele tem a mesma qualidade ou até melhor do que o fio escurecido, né, de coloração normal, vamos dizer assim. Então, pode ser transplantado, sim. Cabelos da região doadora. Os cabelinhos que a gente tira na parte lateral, na parte doadora, eles não voltam. Na verdade, o transplante, ele é só a gente só muda de lugar. Então, a gente tira da região lateral de uma forma que proporcional. Por exemplo, eu tiro um fiozinho e deixo dois. Tiro um, deixo três. Tiro um, deixa dois. Então, a pessoa que fez o transplante, a parte do lado vai ser praticamente imperceptível, vai diminuir o volume em um terço, mais ou menos, um quarto, o que é uma coisa quase que insignificante, né? E aí a gente só vai transferir esse cabelinho para a parte de cima. Eu não sei se você me permite, mas eu passei pelo processo de transplante também. Eu tenho calvície genética e eu fiz faz 2 meses. Então, para você, para exemplificar, ó, dá uma olhadinha aqui. Aqui eu não tinha nada de cabelo. Aí agora eu estou na fase de perda. Então a gente implanta o cabelinho, depois de 2 meses ele começa a cair. Aí cai todos, e eu estou nessa fase, e caiu tudo.
Agora, daqui 2 meses, mais ou menos, vai começar a brotar. Aí começa a aparecer os primeiros fiozinhos, e aí depois, com mais ou menos 7, 8 meses, a gente já vai ter aí uns 80% do resultado, e com 12 meses a gente vai chegar ao ápice, né? Vai ter o resultado completo, que finaliza com 12 meses na parte da frente e 18 meses na parte da coroa. Então, fez o transplante, com 1 ano e meio vai ter o resultado aí garantido. E não tem falha, tá? É uma cirurgia que ela não tem falha, é muito difícil. Em 4.500 transplantes, eu nunca vi isso acontecer. A gente só tem alguns cuidados que tem que deixar claro para o paciente, que as duas coisas principais que podem fazer esse fio não durar a vida toda, né? São as doenças autoimunes, que são doenças bem raras, mas que pode acometer qualquer pessoa. Inclusive, eu tive um paciente que fez há uns 4 anos atrás, ele teve uma doença, chama doença alopecia fibrosante frontal. Ele perdeu a sobrancelha, perdeu os fios do corpo, e aí ele perdeu também o transplante. Infelizmente, foi uma fatalidade, né? Mas é uma das poucas condições que fazem esse fio transplantado não durar a vida toda, tá? Mas geralmente dura a vida toda. Transplantes contraindicados. Na verdade, são condições bem raras, né? Que é a pessoa ter algum tipo de alergia aos anestésicos, o que também não é uma contraindicação relativa, porque mesmo que ela tiver alergia, nós temos aqui no centro cirúrgico medicamentos antialérgicos super potentes que a gente vai utilizar no mesmo momento se acontecer essa alergia, né? E até alguns anos atrás, a gente não fazia em pacientes que tivessem queloides. Sabe quando a gente faz um pequeno machucadinho e a pessoa tem uma cicatrização hipertrófica, que fica aquelas cicatrizes feias, grandes. Então, antigamente a gente não podia fazer, porque no cabelo ficava também as cicatrizes, microcicatrizes, né, grandes. Hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos impressionantes. Eu uso uma lâmina que a gente importa do Japão. Essa lâmina, ela é tão delicada, mas tão delicada que ela inibe a formação de queloide. Mesmo que a pessoa tenha todos os fatores predisponentes do queloide, não vai ter. Inclusive, eu acabei de atender um paciente também que ele estava com medo de Brasília, com medo de fazer cirurgia porque tem queloide. Eu falei, não, pode vir, tranquilo, já tem bastante artigos já que estavam respaldando. E ele fez e acabou de me mostrar. Nossa, perfeito, perfeito. Não ficou mínima má cicatrização. Então, hoje em dia, praticamente as restrições são mínimas, né? Transplantes e autoestima. Isso é o mais legal, é o que me dá mais vontade, assim, de seguir na carreira. A autoestima das pessoas é impressionante, de verdade, é impressionante. Eu tenho casos que, se eu contar, vocês choram junto comigo aqui, de tanto que mudou a autoestima dos pacientes. Eu tenho um paciente, se não me engano, de Recife também, que ele fez um coronel do Exército, 2 metros de altura, grandão, assim, super, um cara duro, assim. Ele saiu chorando de emoção do centro cirúrgico. Ele falou, nunca chorei na minha vida, mas agora com o cabelo é um sonho muito grande. Então a gente percebe o tanto que muda. Tem gente que não liga muito, né? Que convive bem com a calvície. Eu convivia super bem com a calvície. Eu nunca liguei muito, mas tem gente que a gente percebe que é outra pessoa depois que faz o transplante. Olha no espelho e se vê aquela coisa gostosa de se ver, se aceitar, né? Tem muita gente que não tira mais foto, que não vai em casamento. Eu tenho casos extremos aqui de pacientes que usam boné, que nem a esposa conhecia ele sem boné. E se alguém tirasse o boné, ele ficava muito bravo. Ele não aceitava. Falava que ele ia até tomar banho, ele ia com o boné, fechava a porta, ele tirava só na hora de tomar banho, dormia com o boné. Então, assim, um paciente desse, depois ele manda foto, ele criou Instagram agora, só tirando selfie. Isso é uma coisa que é muito gratificante, né? Eu acho que é a coisa mais legal da minha profissão é isso, mexer com a autoestima das pessoas. É legal, mas ao mesmo tempo exige muita responsabilidade, né? Porque a gente vê que tem muitos casos que dão errado, que chegam até mim para tentar consertar. E isso é complicadíssimo, porque nem sempre a gente consegue consertar, né? Então, assim, quando vocês forem fazer, escolham bem os profissionais, procura na região suas, profissional bem gabaritado mesmo, que tenha experiência, porque é um alerta que eu faço, porque eu vejo muita coisa triste acontecer, né? Que vem até a gente não consegue resolver mais. Então, eu aconselho todo mundo que faça, quem precisa, faça, porque vale muito a pena.
Eu falo por experiência própria também. Eu que não era vaidoso, hein? A hora que eu coloquei os cabelinhos, eu fiquei super feliz. Agora é só esperar nascer. Depois eu mostro para vocês. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.